Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Eu tô desfalcado aqui de um dente e o Atlético vai ter um grande desfalque aí pra sequência da temporada, para as rodadas finais que a gente vai ter na Série B, que é a situação do Lucas Esquivel, né? Lucas Esquivel teve uma lesão de grau 2, é um jogador que já tem um cenário de muita estabilidade física porque convive com pubalgia, e a gente sabe que a pubalgia, ela gera uma série de desequilíbrios no corpo do atleta, ela gera uma série de questões no corpo do atleta. Então, o Esquivel ele é realmente mais suscetível a esse tipo de lesão. Enfim, o desfalque tá aí. Nesse momento a gente tem o Fernando para essa ala esquerda, o Léo Derek com a seleção brasileira sub-20 na Copa do Mundo. A gente tem que entender até onde o Brasil vai. Nesse momento, o Brasil numa situação complexa, porque a gente viu o Brasil empatando um jogo, perdendo o outro, pode ser eliminado caso não ganhe da Espanha, e aí você teria o Léo Derek de volta, que eu acho que naturalmente assumiria a posição. Mas enquanto a gente não tem o Léo Derek, a gente vai ter que conviver com o Fernando, e eu quero trazer para vocês o que representa esse desfalque do Esquivel campo e bola, taticamente, beleza? Então vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal. Primeiro de tudo, cara, o Esquivel é um jogador duplo, né? Que é um jogador que pode ser zagueiro, um jogador que pode ser ala. Como zagueiro, eu acho que a gente não vai sentir tanta falta do Esquivel assim por dois motivos: Arthur Dias e Léo. Porque qual o grande benefício de você ter o Lucas Esquivel na zaga? O Lucas Esquivel na zaga é um jogador que qualifica a saída de bola, faz a gente ter uma bola longa melhor, faz a gente conseguir sair da pressão o mais rápido possível. Então, o fato da gente ter zagueiros com boa capacidade de construção nessa zaga pela esquerda aqui faz com que a saída do Esquivel ela seja minimizada. A saída de bola do Léo é muito boa, e eu acho que o Léo é um defensor melhor que o Esquivel, e a saída de bola do Arthur é muito boa. Então, tanto para a bola longa, que é uma arma do Atlético, o Atlético recentemente fez gols com a bola longa do Lucas Esquivel, quanto para uma saída mais apoiada, mais qualificada, você tem ali zagueiros com essa condição de ser um substituto condizente ao que o Esquivel hoje nos oferece. E o que o Esquivel nos oferece, volto a dizer, uma saída de bola muito boa. Então, o primeiro ponto para mim é esse. Eu acho que na zaga a situação ela acaba estando um pouco mais controlada, ao ponto de, assim, o Arthur, pra mim, é o melhor zagueiro do Atlético hoje. Aí a gente vai pra ala, né? Que era a posição que naturalmente o Esquivel ganharia. Primeiro de tudo, a gente precisa entender qual é a função da ala esquerda do Atlético. E não é simplesmente chegar aqui e cruzar. Você tem todo um mecanismo, você tem toda uma dinâmica. O Atlético é um time que ele costuma se agrupar mais no lado direito, um lado de mais associação, e deixar o lado esquerdo para um lado de mais ultrapassagem, até pela característica dos jogadores. Então, você não ter o Esquivel aqui, você pode ter Fernando e Léo Derek sendo esse jogador de mais força para explorar esse corredor. Ou seja, o Atlético mais pela direita associando, pela esquerda ultrapassando. Óbvio que a gente perde e perde muito pela qualidade do Esquivel. O Esquivel é um jogador que em poucos lances, em cenários pequenos, assim, ele consegue desequilibrar de uma maneira muito grande porque é muito acima tecnicamente. Mas nessa questão de explorar fundo, ter um lado esquerdo forte ali na profundidade, eu acho que o lado esquerdo do Atlético ele vai ter dois jogadores fisicamente muito capazes para isso. Mas óbvio, numa comparação Fernando e Léo Derek, o Atlético tem que rezar para o Léo Derek voltar o mais rápido possível. O Atlético tem que torcer para a seleção brasileira ser eliminada o mais rápido possível para que você tenha esse jogador de mais qualidade técnica num setor tão importante para te dar profundidade ali pelo lado esquerdo. O Léo Derek, ele vinha crescendo, ele vinha amadurecendo. Eu acho que os melhores jogos do Léo Derek como titular vinham sendo os últimos jogos do Léo. Mas fica claro, esse perfil mais organizador, que a gente sempre brinca, né? Ah, é o camisa 10 da lateral esquerda, o Lucas Esquivel, cara, a gente não tem um substituto com essas características, sabe? O substituto ideal do Lucas Esquivel é o Léo Derek, que aí te oferece outra questão, ataca a profundidade, te oferece uma chegada com mais força à frente, te oferece drible, te oferece chegada no último terço. O Léo Derek é um lateral com características diferentes, mas características que combinam muito com esse time do Atlético.
E aí você vai ter que saber botar o Léo Derick no jogo, aí você vai ter que saber ativar o Léo Derick da melhor maneira possível, sempre recebendo essa bola em progressão. E acho que foi um negócio que fez o Léo Derick melhorar. O fato. Desculpa. O fato do Atlético entender mais o Léo Derick, mas o Esquivel assim. Se é pra ter um substituto ao Léo Derick, e acho que o Fernando pode dar conta, tá? Volto a dizer, óbvio que existe um receio, mas o maior receio em relação ao Fernando é ele não comprometer. Não comprometendo, pra mim, já tá de ótimo tamanho. Não comprometendo, acho que o Fernando ele já tá entregando mais do que se espera dele, pra ser sincero com vocês. E agora, falando sobre a ausência do Esquivel, cara, ter jogador bom é sempre muito bom, né? Ter jogador bom, pô, é aquilo, faz a diferença a qualquer momento. O tamanho do desfalque do Esquivel é imensurável. Não dá pra gente entender o tamanho do desfalque do Esquivel. Mas a gente vai ter que se virar. E é aquilo. Um time organizado, um time bem equilibrado, um time comedido, eu acho que fica muito claro que fica muito mais fácil de você suprir um desfalque. Quando você tem o coletivo funcionando, uma engrenagem ela pode ser substituída mais facilmente. Não que seja fácil substituir o Esquivel, mas se o Atlético fosse um time desorganizado do começo do campeonato, você perder um jogador com a capacidade técnica do Esquivel seria um absurdo. Então, assim, eu tô preocupado, é um desfalque que gera preocupação. Espero que o Terão volte o mais rápido possível, já tá em transição. Espero que o Léo Derick volte o mais rápido possível. Pro Atlético manter uma base, né? Desfalques acontecem, é natural. 38 jogos, não tenho o que falar. Mas a partir do momento que você tem ali um cenário de boas alternativas e um cenário de um coletivo forte, você consegue se virar melhor com esses desfalques, sabe? Eu só não gostaria de muita improvisação ali no setor, vou ser bem sincero com vocês. Acho que o Atlético já perdeu pontos preciosos por ter jogadores improvisados ali nessa ala esquerda. Acho que o Atlético perdeu ponto contra a Ferroviária, porque o Dudu tava ali, contra o Volta Redonda, porque o Mendonça tava ali, contra o América, o Arthur completamente desconfortável. Então, no final das contas, para mim fica muito claro que para mim fica muito claro que o Atlético ele tá numa condição ali de evitar que seja um cenário vulnerável pra gente, sabe? Evitar que seja um cenário pô, que nos machuque, que nos incomode, que faça o nosso time se tornar um time menos consistente. O Atlético vem demonstrando uma consistência muito grande e deixar de demonstrar essa consistência por uma pecinha só vai ser muito doído. Então, sem improvisação por ali, até porque é uma posição vulnerável, né? Que é uma posição que ataca, é uma posição que defende, é uma posição que ocupa o corredor todo, fisicamente se exige muito de quem é esse ala. Valeu, pessoal. Tamo junto. Heróis. Forte abraço.